Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Fernando Vermeister, da Universidade Federal de Pelotas. É um prazer estar aqui nesse momento compartilhando essa mesa que vai acontecer agora com 4 excelentes palestrantes. Essa mesa é intitulada A Mensuração das Desigualdades Sociais em Saúde, um velho desafio e as novas proposições de superação. Só para explicar um pouquinho a dinâmica da mesa para vocês, eu vou apresentar cada um dos palestrantes assim que eles forem falar, e ao final, então, dessas 4 falas, nós teremos, então, um espaço aberto para perguntas e discussão e tudo mais. Agora eu vou trocar para o inglês para apresentar o nosso primeiro palestrante, tá? Thanks, Finn. Então, muito obrigado, Finn, por aceitar o nosso convite. Finn Dirksen é nosso primeiro palestrante. Finn é médico especialista em medicina social, professor emérito na Universidade de Copenhagen, na Dinamarca, e também na Karolinska Institute, na Suécia. E o foco da sua pesquisa nas inequidades sociais da saúde para entender os mecanismos e políticas por trás delas. Finn, você tem a palavra. Muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Finn, o seu microfone está desligado. Agora sim, agora estamos ouvindo. Estão me ouvindo? Agradeço muito pelo convite. Peço desculpas que não posso falar português bom o suficiente, nem mesmo se eu morasse no Brasil, mas nós temos o serviço de tradução hoje, então agradeço. Não vou falar tanto sobre medir as inequidades como tal, mas como estimar alguns dos mecanismos relevantes que relacionam a posição social com a carga da doença, como deficiências e motilidade. Eu aqui identifiquei 5 mecanismos, irei falar sobre cada uma delas nessa apresentação e vou lhes dar alguns exemplos empíricos que são baseados em estudos que eu realizei nessa Pesquisa Nacional da Saúde de Brasil de 2013. Então, essa página está um pouco antiga agora, mas eu acho que esses são alguns dos mecanismos que ainda são muito relevantes. Meu ponto de partida são as inequidades sociais existentes na área das deficiências. Então, nós todos vimos diabetes, depressão e o papel que a obesidade tem como exposição importante, qual a posição que ela tem. Começo com essas inequidades e deficiências. Vocês podem ver aqui a curva em amarelo que mostra a relação forte que existe entre a educação e as deficiências, tanto para homens e mulheres no Brasil, nesse momento. Finn, posso interrompê-lo um pouco? Você pode colocar no modo de apresentação, pois estamos vendo para o modo de apresentação, seria ótimo para todos do público. Opa, obrigado. Então, o mecanismo básico por trás dessas inequidades nos mostra que há uma exposição diferencial, algumas das questões importantes nesse caso, quando nós falamos de diabetes, obesidade, é uma exposição tão importante. E no Brasil, como muitos de vocês possivelmente sabem, existe tal relação entre a posição social mencionada aqui como educação e a prevalência da obesidade, mas o que é interessante com o Brasil comparado a muitos outros países é que essa relação é diferente para homens e mulheres. E também é diferente quando nós olhamos os estados do Sul mais ricos e os mais pobres, e nós podemos ver isso, há uma inversão forte entre a educação, especialmente nos estados mais ricos do Sul. Então, esse é um mecanismo muito importante e bastante óbvio. O outro que
é interessante que há muitos anos, se não apenas há uma diferença na exposição, mas também a diferença do tamanho, na força, do efeito da obesidade na diabetes. E as relações aqui, que são cruzadas, né? Então, isso precisa ser tomado com cuidado para essas que têm educação curta, e a relação forte entre a obesidade e a prevalência da diabetes, especialmente para as mulheres. Se olharmos as estatísticas dessa relação, podemos ver que há sim essa interação entre a educação e a obesidade e os seus efeitos na prevalência da diabetes. Em termos absolutos, é um pouco mais forte para os homens. Esses dois mecanismos criam, eu acho que a depressão também nessa tabela que ilustra que essas diferenças, essa associação que existe entre a prevalência da diabetes e a depressão com a educação, a baixa renda e também os níveis dos estágios com HDI baixos, e nós vemos que há essas associações claramente para a depressão, para a educação e para a renda, para as mulheres também quando se fala sobre educação. Mas para os níveis do índice de desenvolvimento humano, a prevalência, pelo menos para os homens, é mais alto e em cada um desses estados. E com essa diferença, os níveis de mobilidade têm efeitos diferentes, obviamente, nas deficiências. Isso cria uma inequidade e, conforme eu mostrei, o padrão social dessa deficiência é muito parecida para homens e mulheres. Então, esses mecanismos das diferenças dos níveis de exposição se traduzem de forma diferente em deficiência. Deixe-me apenas ilustrar que, como esse é um mecanismo especial, esses não são os mesmos efeitos da diabetes nas deficiências em diferentes grupos educacionais. Isso é verdade tanto para a diabetes, como a depressão, como uma interação muito forte, que essa tabela nos mostra essa interação entre as duas e os seus efeitos nas deficiências. Vocês podem ver que é muito forte para as mulheres quando falamos de depressão, tanto para homens e mulheres, tais interações têm esses efeitos. Essa interação possivelmente tem muitas causas. Uma delas são as comorbidades, é o efeito que a diabetes pode ter, que a desabilidade pode ser influenciada pela prevalência da depressão nos mesmos indivíduos. Ou seja, a pergunta é se há uma interação entre a diabetes e a depressão e os seus efeitos na deficiência. Isso é que hoje, com os antropologistas, especialmente chamado as interações endêmicas, que significam que duas doenças não apenas se agrupam nesses padrões de inequidades sociais, mas também interagem com os outros, com seus efeitos na mortalidade ou deficiências. E estes são os mecanismos que estão ilustrados aqui, conforme podemos ver que no caso do Brasil, aqui na Pesquisa Nacional de Saúde, há uma interação muito forte, que é o efeito da combinação da diabetes e da depressão, sendo muito maior para homens, 21,2, em pontos percentuais, e para mulheres, próximos de 11 pontos percentuais de diferença. Então, isso ilustra o tamanho dessa interação na população brasileira. Muitos desses estudos são feitos em comunidades pequenas, homogêneas, seletas, de imigrantes nos Estados Unidos, etc. Mas isso também mostra que até mesmo nessas populações muito heterogêneas, como a brasileira, esses mecanismos endêmicos parecem ser muito importantes. Todos esses exemplos que eu dei aqui, desses 5 efeitos, nesses materiais cruzados, e, portanto,
não é relevante utilizar esses métodos mais modernos. Um dos problemas que eu não consegui fazer com esses materiais cruzados é fazer uma estimativa simultânea tanto da mediação e da interação. Essa tecnologia só recentemente foi desenvolvida. Nessa última década, novos resultados surgiram que tornam isso possível. Eu estou mostrando aqui essa explicação e também, obviamente, isso foi mostrado que é uma ilustração muito pedagógica, uma descrição de como essas metodologias foram desenvolvidas e mostram como fazer essa decomposição em 4 caminhos dessa mediação e das interações que estão aqui ilustradas. Não simultaneamente, mas analisadas cada uma delas. E essa combinação da mediação e da interação é verdade tanto quando se fala sobre o efeito da posição social da morbidade e os efeitos da exposição na deficiência. Então, por que isso é importante para criar políticas e para a prevenção e saúde? Bom, primeiro, os estudos dessas interações ilustram que existem grupos onde o efeito de uma exposição, o efeito de uma certa questão é muito mais forte do que para os outros grupos, e tentamos, assim, identificar esses grupos, e isso, então, se torna importante. A outra conclusão relevante, especialmente essa, que é que se nós fizermos ações preventivas que têm um efeito igual nas exposições em diferentes grupos sociais, o efeito na morbidade ainda será mais forte nos grupos mais vulneráveis, pois há um efeito maior dessa exposição entre os grupos mais vulneráveis. E, do mesmo jeito, nós podemos, então, arguir que os efeitos da redução da morbidade são medidas clínicas que é igual em todos os grupos socioeconômicos que vão ter um forte efeito entre as populações mais vulneráveis. Então, essa foi minha apresentação curta sobre esses mecanismos. Muito obrigado a todos por ouvir. Muito obrigado a todos. Muito obrigado por essa apresentação muito interessante. Vou pedir que você pare de compartilhar a tela e, então, eu vou mudar ao português para apresentar o nosso próximo palestrante. O nosso próximo palestrante é o professor Aloysio Jardim Dornelas de Barros, que é médico e tem um doutorado em epidemiologia pela London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ele foi agraciado em 2018 com o Prêmio Pesquisador Gaúcho, com destaque para análise para vencer as desigualdades e enfrentamento de desigualdades em saúde. Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Pelotas e diretor técnico do Centro Internacional para a Equidade em Saúde. Aloysio, a plateia é sua. Ok, Fernando, muito obrigado pela apresentação. E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite, agradecer esse momento aqui de estar trazendo nesse congresso, num momento ainda tão difícil da nossa situação de pandemia, o trabalho que a gente vem fazendo no Centro de Equidade aqui da Universidade Federal de Pelotas. Eu vou trazer, na verdade, aqui uma série de exemplos de maneiras inovadoras, de maneiras criativas que nós temos utilizado. Algumas delas nós criamos, outras nós estamos aperfeiçoando e utilizando, no sentido dessa ideia de que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável trazem esse desafio de a gente poder estar entendendo
né, as desigualdades de uma maneira nova, de uma maneira mais completa e mais complexa. Rapidamente, eu queria falar do nosso centro de equidade, né, uma cadeia causal histórica, né, que, com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, um grupo de acadêmicos e gente de agências internacionais se organizou nesse movimento, nessa iniciativa, que na época era o Countdown até 2015, que agora, né, se renovou e virou até 2030. E a ideia deste grupo era trazer a ideia de equidade em saúde, em especial na área de saúde reprodutiva, materna, neonatal e infantil, para o foco das atenções. Na época dos Objetivos do Milênio, praticamente não se falava em desigualdades, em equidade, e esse grupo do Countdown estava super preocupado com isso. Queria trazer isso para o foco. Nesse momento, César, que participava desse grupo, fez contato comigo, nós começamos a conversar e criamos, então, o Centro de Equidade, que essencialmente tem 3 grandes áreas de atuação. Então, uma delas é um trabalho mais técnico, de rotina, em que nós mantemos e atualizamos um mega banco de dados com indicadores de saúde, principalmente indicadores relacionados a intervenções preventivas, né, em saúde, mais alguns indicadores de impacto também, como mortalidade de crianças, como taxas de fecundidade, desnutrição. E esse, né, banco de dados hoje tem 117 países, 412 inquéritos, milhares de estimativas desses indicadores estratificados, né, por uma série de dimensões de desigualdade que são importantes e para as quais a gente tem informação para trabalhar. O outro lado do nosso trabalho é fazer ciência, né? Avanços metodológicos, estudar padrões e tendências de desigualdade, determinantes das desigualdades. E, finalmente, um trabalho de disseminação de informação, né? Num trabalho conjunto, principalmente com agências internacionais, com o próprio Countdown, no sentido de monitoramento e prestação de contas, né? Trazer a informação que a gente tem de uma forma que as pessoas consigam visualizar essas desigualdades, essas iniquidades em saúde e possam fazer alguma coisa sobre isso. Hoje o nosso grupo, um grupo que tem cerca de 20 pessoas, é um grupo jovem, dinâmico, os chefes não tão jovens, né? Mas um grupo fantástico de trabalhar, sensacional, que envolve pós-doutorandos, doutorandos, mestrandos, alguns técnicos, e que tem, né, produzido uma quantidade enorme, né, de informação científica e de informação técnica nessa lógica, né, de monitoramento da desigualdade em saúde. Eu falei, né, do desafio dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e o último objetivo é o 17.18, que diz que é fundamental que a gente possa monitorar, ter mais e melhores dados e possa monitorar as desigualdades em saúde com base numa série de aspectos, né, de renda, riqueza, gênero, idade, etnia, migração, deficiência física ou mental, geografia e algumas outras características que sejam relevantes, né, para um determinado contexto. Então, eu vou trazer aqui, né, um panorama, né, dos nossos esforços no sentido de atender a essa demanda, né, e mostrar o que a gente tem feito. Então, veja, a riqueza é, de longe, o aspecto mais estudado na hora que se fala em desigualdades de saúde, né? Comparar os mais ricos e os mais pobres, e todo mundo que fica no meio desse caminho, né, é, sem dúvida, o maior foco na análise de desigualdades em saúde. Nós trabalhamos muito com inquéritos, né? Os inquéritos para países de renda média e baixa,
são a maior fonte de informação que nós temos. E nesses inquéritos não se coleta dado de renda, não se coleta dado de consumo domiciliar, de forma que a nossa estimativa de riqueza está baseada principalmente numa ideia de combinar dados de bens domésticos com os materiais de construção da casa, com serviços disponíveis, como eletricidade, água, esgoto, e juntar essas informações usando análise de componentes principais para gerar um score. Tem toda uma técnica para fazer isso. Tendo esse score em mãos, a gente divide os domicílios, em geral, em 5 grupos de igual tamanho, né? E compara, então, quer dizer, os 20% dos domicílios mais pobres e depois os 20% seguintes até os 20% mais ricos. Esse indicador tem alguns problemas. Primeiro, ele é um indicador relativo, de maneira que os 20% mais pobres num determinado inquérito, eles podem ser mais ricos ou mais pobres do que os 20% mais pobres de um outro inquérito, né? Do mesmo país ou de outro país. Esse indicador ele acaba funcionando melhor para áreas urbanas do que para áreas rurais. E a outra questão é que eu dividi essa população em 5 grupos, né? Eu ainda posso estar escondendo desigualdades importantes. Um parênteses aqui para nós. Uma iniciativa que eu acho fantástica do Gapminder, que visitou centenas ou dezenas de países, né? E tem milhares de fotografias mostrando, né, detalhes da casa, da família, né, de atividades em diferentes lugares e em diferentes níveis de renda, né? Então, eu acho uma coisa super interessante, a riqueza impacta em praticamente todos os aspectos da nossa vida, né? Eu trouxe aqui um exemplo de brinquedos preferidos, né? Desde um menino na Índia, que tem lá basicamente um chocalho, é isso, o brinquedo que ele tem, né? Até um outro gurizinho que tem lá um quarto cheio de brinquedos, né? Mostrando a imensa diversidade em que crianças, por exemplo, têm do ponto de vista de ter brinquedos e da oportunidade que acaba representando isso do ponto de vista de estimulação cognitiva. Bom, o que nós fizemos, então, inicialmente? Nós pegamos esses quintis com, né, a oportunidade que se cria com inquéritos cada vez maiores e dividimos os domicílios em DCIs em vez de quintis. E essa estratificação mais fina revela, muitas vezes, né, ainda mais desigualdades. Então, se a gente olhar ali, né, o primeiro país do gráfico, em que a gente tem aqui, né, na primeira linha, o inquérito dividido em quintis, o quintil mais rico é a bola amarelo-ouro, e eu tenho aqui a cobertura de atendimento especializado ao parto. E a gente olha aqui em Bangladesh e nós vemos que, se eu for olhar os 10% mais ricos, eles ainda estão muito à frente, né, do grupo maior, dos 20% mais ricos. Coisa parecida aparece, né, a gente vê aqui na Colômbia, em que os 10% mais pobres têm uma situação ainda muito pior do que quando a gente olha o conjunto dos 20% mais ricos. Então, né, dizer, a gente pode, né, tendo informação suficiente, conseguir, né, mostrar mais desigualdades e conseguir apontar com mais clareza, né, aonde estão esses grupos que realmente estão ficando para trás. A outra coisa que nós conseguimos resolver é a questão da comparabilidade da renda entre diferentes pontos no tempo e diferentes inquéritos, criando uma maneira de estimar renda absoluta para esses quintis, né, de riqueza dos inquéritos. Esse é um paper que nós publicamos lá em 2017 e que tem, né, eu acho assim, um interesse enorme nesse aspecto. Então, nós fizemos aqui essa análise com o CCI, que é um índice composto de cobertura, que é uma média ponderada de 8 indicadores de intervenções de saúde. Com isso, a gente tem uma ideia meio panorâmica de o que está acontecendo no país do ponto de vista de cobertura.
E a gente, usando o PIB do país e mais os quintis, a gente consegue estimar um valor absoluto em dólar para cada um desses quintis. Publicamos um artigo fazendo essa comparação recentemente no BMJ Open, o Global Health, e a gente vê um negócio extremamente interessante. Veja, nós temos, para níveis baixos de renda, né, diferenças enormes entre países. Então, países com quintis de renda muito baixa, mas com cobertura alta, 70%, 75%, e países lá embaixo, como o Sudão do Sul, com cobertura na ordem de 10%. Quando a gente olha o outro extremo da riqueza, o que nós vemos? Que em todos esses países nós temos uma cobertura bastante alta, da ordem de 80%, para os ricos, independente do país, né? Ou seja, os ricos se protegem, enquanto que, em boa parte dos países, os pobres é que ficaram muito para trás. E essa avaliação nos permite ver claramente, né, que nós temos alguns países que têm, mesmo com uma variação enorme do nível de riqueza da sua população, um nível alto de cobertura para todo mundo. Países que conseguem ser muito mais equitativos no mesmo nível de riqueza. Nós temos outras dimensões de desigualdade importantes, como a idade da mulher, etnia, migração, geografia, né? E a gente também tem tentado, né, melhorar a análise desse tipo de desigualdade, né, através desses estratificadores. Eu trago aqui um exemplo de fecundidade em adolescentes por nível de riqueza. Essa análise que nós estamos agora no meio do caminho com ela me chamou muito a atenção, porque nós pegamos países da América Latina e nós temos, para todos os pontos no tempo e para todos os inquéritos disponíveis, com todos os países, as meninas mais ricas com uma taxa de fecundidade muito mais baixa do que as outras. Não existe exceção. As meninas mais ricas estão sempre com uma taxa de fecundidade mais baixa. E as mais pobres com uma taxa de fecundidade 5 a 9 vezes mais alta do que aquelas mais ricas. Imensas diferenças. A gente vê que, no geral, tende a cair a taxa de fecundidade, mas as distâncias, né, continuam lá, firmes e fortes. Do ponto de vista de etnia, esse é outro aspecto extremamente importante. Nos nossos trabalhos de Covid, mostramos que os indígenas no Brasil estavam muito piores do que o resto, e este trabalho, em que a gente fez uma avaliação na América Latina, né, que nos permite dividir a população em 3 grandes grupos: indígenas, afrodescendentes e os outros, que são uma mistura aí de descendentes de europeus e pessoas que não se reconhecem em nenhum desses grupos. A gente, né, publicamos também um artigo no Lancet Global Health, mostramos o quê? Que, do ponto de vista de atendimento qualificado ao parto, são os indígenas na América Latina que ficam muito para trás, né? Diferente da nossa expectativa original, de que é uma certa, um gradiente aqui, os indígenas é que estão muito para trás, e os afrodescendentes, eles estão muito mais próximos da população de referência, né? Não tendo assim diferenças tão marcadas na maioria dos países. Em alguns países, né, essa desvantagem aparece. É claro que nós estamos falando aqui em um indicador específico, né? A gente sabe que existem, né, desvantagens e vulnerabilidades super importantes do ponto de vista da etnia, quando a gente fala de afrodescendentes na América Latina, com toda essa história, né, da escravidão que nós temos. Migração é um aspecto difícil, pouquíssimos inquéritos têm dados, e a gente tem tentado fazer alguns trabalhos, mas ainda muito limitado. E geografia, né, o último exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, os inquéritos, em geral, têm informações que são passíveis de desagregação em nível geográfico muito pouco. Em geral, nível administrativo 1 do país, ou seja, ou nível de grandes regiões ou em nível de estado. Só que mais e mais inquéritos agora incluem georreferenciamento dos setores que foram selecionados para a amostra. Existe ali um erro aleatório para preservar o anonimato
né, das comunidades, mas a gente consegue, com isso, fazer uma análise baseada em modelagem geoespacial. E aqui eu trago para vocês esse exemplo de um trabalho de doutorado do Leonardo Ferreira, que está fazendo doutorado conosco aqui, mostrando diferenças de cobertura no Peru, em que a gente vê que, por província, né, nós temos aqui, especialmente na área da costa no Peru, coberturas altas, e elas vão diminuindo em direção aqui à região andina e, em especial, à região amazônica, né, coberturas mais baixas. Mas algumas dessas províncias muito grandes, né, escondem ainda enormes desigualdades que nosso mapeamento de alta resolução consegue mostrar, né, e que a gente vê aqui nessa região do norte do país, dentro dessas grandes províncias, diferenças muito grandes de cobertura, né? E isso é muito comum a gente ouvir em discussões de gestores, mas onde é que eu tenho que atuar? E essa abordagem geoespacial é extremamente útil para né, responder a essa pergunta, a essa ansiedade. É lá, é naquele lugar em que a gente precisa ir lá e olhar com cuidado e ver o que está acontecendo. Bom, eu às vezes escuto, mais de uma vez já escutei, desigualdade, a gente já sabe tudo sobre isso, os pobres estão sempre piores. Mas, né, a questão não é só essa. Como diz a definição de iniquidades em saúde, né, essas desigualdades que são injustas, que são socialmente produzidas, evitáveis, a gente precisa combatê-las. E a gente só consegue combater aquilo que a gente conhece. Então, conseguir identificar essas desigualdades pelos, né, diversos estratificadores, pelas diversas dimensões, é fundamental. E, né, essas análises de equidade vão revelar aspectos que são essenciais para que a gente possa desenhar ou atualizar políticas que verdadeiramente não deixem ninguém para trás. Muito obrigado e espero que possamos, né, conversar um pouco daqui a pouco. Ok, obrigado. Até mais. Muito obrigado, Luísio, pela tua apresentação, realmente muito importante, e agradecendo também aceitares o convite aí de ter participado dessa mesa. Seguindo, então, nosso planejamento aqui da mesa, eu convido, então, a professora Maria Yuri Shihara, que ela é doutora em saúde pública, vice-coordenadora do SIDAX Fiocruz, e participou da criação do Índice Brasileiro de Privação para Análise de Desigualdades em Saúde. Ela colaborou também na construção da Corte dos 100 milhões de brasileiros de nascimento e realiza pesquisas em determinantes e avaliação de políticas sociais na saúde. Maria Yuri, muito obrigado de novo por ter aceitado aqui o convite. Está contigo agora. Bom, eu inicialmente gostaria de agradecer. Está na forma apresentação? Está só a forma de visualização do slide para edição, não está a forma de apresentação. Não está, não? Deixa eu, então, colocar aqui no share, talvez fique mais fácil. Está agora? Agora está. Tá, então gostaria de agradecer ao convite, agradecer a Fernando pela participação nessa mesa, né, importantíssima. Eu acho que as desigualdades cada vez mais estão ficando mais iminentes. Com a pandemia da Covid-19, elas já existiam, eram pré-existentes e se aprofundaram. Então, essa mesa é extremamente oportuna. E é uma honra falar depois de dois importantes professores, né, que já lidam com as desigualdades há muito mais tempo, né? Então, minha discussão aqui, minha reflexão é trazer para vocês algumas reflexões sobre a mensuração das desigualdades em pequenas áreas, os principais desafios, né, de construir uma medida de desigualdades sociais focada no Índice Brasileiro de Privação, construído pelo Centro para a Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, da qual eu faço parte. Esse é um projeto que foi em parceria com a Universidade de Glasgow, né, e com o SIDAX, financiado pela NIHR. E eu inicio pegando essa questão que o professor Luísio traz, de que a desigualdade social,
ela é esse grande contraste, né, econômico-social entre indivíduos de uma mesma sociedade ou de sociedades diferentes, e que ela é multidimensional, né? Ela tem uma multidimensionalidade que nem sempre é fácil captar, né, o quanto desigual são as pessoas. Então, as medidas de desigualdade, tradicionalmente, elas vêm sendo utilizadas para analisar essas diferenças socioeconômicas entre indivíduos, entre sociedades, com determinados conceitos, né, como renda, questão socioeconômica, desenvolvimento humano, vulnerabilidade, em várias áreas geográficas. E nos últimos, a partir da década de 80, iniciou-se uma construção de medidas de índices de privação, principalmente com a metodologia de Caster na Escócia e na Inglaterra, e isso se ampliou muito para o mundo todo, a criação de índices de privação em pequenas áreas, né? Então, se pergunta, e por que construir um índice de privação em pequenas áreas no Brasil, considerando que já várias medidas vêm sendo utilizadas, né, para se avaliar desigualdades, no Brasil, que tem um histórico de grandes desigualdades regionais, em subáreas e municipais, intramunicipais. Então, numa revisão que fizemos sobre as desigualdades, medidas de desigualdades em pequenas áreas no Brasil, nós verificamos que realmente não há medidas de desigualdades para todo o Brasil. Existem medidas específicas, né, que usam setores censitários para um município, como Belo Horizonte, para São Paulo, né, para áreas metropolitanas, como o Índice de Vulnerabilidade Social do IPEA, mas que não para todo o Brasil, para todo o território nacional, utilizando a menor área geográfica, que são os setores censitários. Então, nós consideramos que, dada esse histórico de desigualdade, seria muito importante a gente criar um índice de privação que pudesse identificar essas subpopulações em situação de vulnerabilidade, auxiliar nessa identificação de áreas específicas para que se pudesse ter uma melhor intervenção no âmbito das políticas públicas e ser uma medida útil que pudesse vir a trazer informações socioeconômicas em níveis intramunicipais para certos grupos populacionais e ser útil para estudos, pesquisas, gestores, né? Além disso, achamos que poderia ser bastante importante para monitorar o progresso das metas dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, o que é esse índice brasileiro de privação? É uma medida que avalia o bem-estar ou a privação material da população brasileira nesse menor espaço geográfico possível, onde os dados são coletados no Brasil, que é o setor censitário. Então, essa privação material, seu conceito é uma desvantagem, uma falta, uma carência de condição material observada, tal como renda, a educação, dado pela alfabetização, e condições de moradia das pessoas em relação à sociedade como um todo. E como foi construído esse índice brasileiro de privação? Foi construído pelo método de Caster, como eu comentei, utilizando já tradicionalmente utilizado na Europa e em outros países, e que vem sido mostrado sua robustez na construção de índices de privação. Então, ele se baseia em 3 etapas: a seleção de dados e área geográfica adequada, a seleção de indicadores de privação individual para cada domínio ou dimensão da privação, combinação e ponderação de indicadores de domínio, a validação e análise de sensibilidade desse índice brasileiro de privação e a estimativa da incerteza. Essa metodologia ela está publicada nesse link, né, na Universidade de Glasgow, assim como nessas 2 publicações que eu deixo disponibilizada aí no slide. Então, que fonte que foi utilizada? A fonte disponível para todo o Brasil, com dados disponíveis para pequenas áreas, é o censo de 2010, né, que coletou dados para 310.120 setores censitários, que tem uma média de 615 pessoas em cada setor censitário, para 5.565 municípios, né? Então, se vocês observarem, a gente tem que esses setores censitários, eles estão mais concentrados na região Nordeste, em torno de 26% dos setores censitários estão na região Nordeste, em torno de 60% na região Sudeste e na região Sul. A gente utilizou para a análise, para a construção do Índice Brasileiro de Privação, 303.218 censitários, ou seja, 97,8% desses setores censitários, que continham os domicílios particulares permanentes urbanos
e que cobriam 99,7% da população, ou seja, na época, em mais de 190 milhões de brasileiros. Foram excluídos aqueles setores censitários que não tinham informações, que eram os setores censitários cujos números eram muito pequenos e que, portanto, os dados foram omitidos por questão de privacidade, 600 setores censitários com domicílios coletivos e, para algumas análises, excluímos algumas pessoas que moravam em algumas residências coletivas, né? Então, nós procuramos cobrir todos os domicílios com o maior número possível de pessoas, que foram os domicílios particulares, para que nós pudéssemos ter o maior número de pessoas representadas e o maior número de setores censitários representados na nossa medida, né? Os principais critérios utilizados para selecionar as variáveis, né, os indicadores de privação para cada domínio que nós escolhemos, que foi a renda, a educação e as condições de moradia, nós partimos de 14 indicadores coletados no censo, né, para esses setores censitários, e após todas as análises que realizamos a partir daquelas etapas da metodologia, nós utilizamos os critérios para a seleção final dos indicadores, que é exatamente se há um conceito, se esses indicadores eles têm um ajuste com o conceito de privação, né, se eles estão realmente representados para a privação de homens e mulheres, para regiões, para etnias, para grupos populacionais, se esses indicadores eles têm uma ampla cobertura para os setores censitários, né, e, portanto, que cubra a maior quantidade possível de pessoas, que tenha uma variabilidade, né, desses indicadores entre as várias regiões, as várias áreas, os vários setores, e que eles sejam correlacionados entre si, né? Então, ao final das 14 indicadores que nós utilizamos para construir esse Índice Brasileiro de Privação, após a análise desses 14 indicadores, nós selecionamos esses indicadores por domínio, então, percentual de domicílios com renda per capita menor ou igual a meio salário mínimo, no domínio de renda, o percentual de pessoas analfabetas com idade igual ou maior que 7 anos no domínio de educação, e as condições, no domínio de condições de moradia, a média percentual de pessoas com acesso inadequado a esgoto, água, coleta de lixo e banheiros e chuveiro exclusivo. Então, como produto final do IBP, nós temos uma distribuição dos setores censitários da população por decil do IBP e pelas regiões, né, onde o decil 1 ele tem uma baixa privação e o decil 10 ele tem uma alta privação. Então, o que nós verificamos aqui, a maior privação ela está no norte, no centro-oeste e no nordeste, enquanto que a menor privação está no sul e no sudeste, como nós já identificamos, por exemplo, quando analisamos o Índice de Desenvolvimento Humano nos municípios, sendo que aqui são setores censitários, né? Aqui nós mostramos a distribuição do Índice Brasileiro de Privação no mapa, então a gente verifica que realmente no norte e nordeste é onde existe a maior quantidade de setores censitários, né, com nível de privação material maior no norte e nordeste, enquanto que no sul e no sudeste a gente vê o menor número de setores censitários com nível de privação, maior nível de privação. Então, para validar esse índice brasileiro de privação, nós correlacionamos com medidas, né, que estão disponíveis para medir as desigualdades, principalmente o IDH municipal, que cobre todo o território nacional, e a gente viu que realmente existe uma boa correlação, uma forte correlação entre o IBP e o Índice de Desenvolvimento Humano municipal, e também utilizamos o Índice de Vulnerabilidade à Saúde, né, de Belo Horizonte, que também teve uma boa correlação, embora em menor nível que o IDH. Para a análise de se realmente essa medida do IBP ela está medindo com precisão a desigualdade, né, social, a privação material, nós utilizamos uma estimativa de incerteza através de um método iterativo que combinava várias possibilidades de pesos atribuídos às variáveis e, a partir daí, se avaliava se realmente aquela medida ela era uma medida no intervalo de confiança de 95%.
Então, o que nós percebemos é que, tanto pela tabela quanto pelos gráficos, que há um nível de incerteza, embora esse nível de incerteza ele foi mais elevado para alguns setores censitários, em torno de 4,5% das áreas, né, afetando 2,5% da população, e principalmente para a região sul. Portanto, o indicador ele se mostra confiável, mas é preciso ter um certo cuidado quando se analisa áreas onde esse nível de incerteza ele foi maior. Então, só mostrando aqui como nós ainda estamos experimentando esse índice brasileiro de privação, ele foi apresentado em 2020, perdão, ano passado, em dezembro, e nós estamos ainda experimentando, né, validando esse índice brasileiro de privação segundo as condições de saúde, né? Então, aqui eu trago só uma rápida apresentação sobre os resultados que a gente trabalhou com dados geocodificados do sistema de mortalidade para 2009, 2010 e 2012, que são anos próximos ao censo de 2010, e para crianças menores de 5 anos, nós fizemos várias estratégias de geocodificação, dado que a qualidade dos endereços nesse sistema de informação, principalmente para esses anos, que são anos onde a qualidade dos dados não são tão boas quanto atualmente para o sistema de informação, né, mais atuais. E nós, então, fizemos uma série de estratégias para complementar essa geocodificação. Então, o que nós trazemos aqui é que há uma correlação, né, entre o índice brasileiro de privação, entre os quintis do índice brasileiro de privação, sendo que o quintil 1 é o menor privação e o quintil 5 a maior privação, e o que a gente observa é que há um certo gradiente para doenças infecciosas, doenças nutricionais e causas mal definidas, embora para doenças respiratórias e causas externas a gente tenha no quintil 5, por exemplo, para causas externas, uma diminuição, né, desse valor, que deve ser principalmente pelo problema da geocodificação. Então, mas de qualquer jeito, o que a gente vê quando se calcula o risco relativo é que houve entre o quintil 1 e o quintil 5 um risco quase 3 vezes maior para doenças nutricionais, quase 2 vezes para doenças infecciosas, quase 3 vezes de ter uma causa mal definida, né, no quintil 5 em relação ao quintil 1. Então, aqui a gente traz novamente esses gradientes, e aí comparando, né, esse risco, esse percentual de óbitos atribuídos à desigualdade, né, mostrando que realmente o quintil 5 ele apresenta uma maior proporção de óbitos atribuídos à desigualdade, em torno de 48,9% para doenças infecciosas, 46,3% para doenças endócrinas e nutricionais, 27,9% para doenças respiratórias, embora o gradiente não tenha se mostrado de acordo com o que se esperaria, né? Porque no nível 3 a gente encontra um gradiente um pouquinho maior e semelhante ao quintil 5, e as causas mal definidas a gente encontra também esse gradiente do percentual de óbitos atribuídos à desigualdade. Então, as potencialidades do nosso indicador, né, índice brasileiro de privação, é que nós podemos avaliar as desigualdades em saúde no nível municipal e intramunicipal, que ele fornece medidas de inequidades mais precisas em menores áreas geográficas, é uma exploração útil por meio de uma ferramenta de visualização de dados e que possibilita monitoramento e avaliação de indicadores, né? Algumas limitações que são relacionadas ao limite das variáveis que possam capturar realmente essa privação material e essa desigualdade, a dificuldade de se obter dados em diferentes grupos populacionais, dado que o censo não teve dificuldade de coletar para indígenas, para moradores de rua, favelas, né? Grandes diferenças nas condições de vida entre as regiões, então essas grandes diferenças, como vocês viram, dá um nível de incerteza, né? Às vezes é maior em algumas regiões do que em outras, e, como eu falei, é um nível de incerteza. Então, os desafios é que realmente a gente tenha, em relação ao índice, que
nós utilizamos dados do censo de 2010 e estávamos na expectativa de que houvesse o censo de 2022 para que nós pudéssemos atualizar esse índice brasileiro de privação, então estamos nessa expectativa, é um desafio, e que, obviamente, existem mudanças rápidas de alguns indicadores utilizados no domínio, né, no tempo, que possa realmente impactar na captura, né, dessas desigualdades à medida em que vai se tornando o tempo muito distante dessa coleta de dados, né? Em relação aos eventos de saúde, para se fazer uma análise correlacionada com o índice brasileiro de privação, é que a gente precisa de uma geocodificação a nível de setores censitários, isso depende muito da qualidade da informação. Existe também a dificuldade de se trabalhar com pequenos números, porque, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não pode colocar determinadas informações em setores censitários com pequenos números, né, principalmente quando o evento é raro. E quando o evento é raro, a dificuldade da estimativa, das estimativas de pequenos números, né? Em relação a essa disseminação desse uso de ferramentas para grande volume de dados, que às vezes é extremamente complicado a gente colocar essa visualização por conta do número de grande volume de setores censitários, e que a necessidade de que esse dashboard, esse painel, esteja acessível para todos de uma forma mais útil e que a experiência do usuário seja interessante, né? Só para mostrar aqui o nosso painel, desculpe estar em inglês, mas a gente já tem várias requisições das bases de dados, né, desde dezembro de 2020, quando ele foi lançado, e tem sido utilizado bastante por gestores, por universidades, por pessoal da academia, né, tanto a base de dados de municípios como a base de setores censitários. Então, obrigada. Muito obrigado, Maria Yuri. O índice brasileiro de privação realmente é bem interessante. Muito obrigado por aceitar o convite, por essa apresentação. Convido agora, então, Fernanda Everlin para fazer a sua fala, nossa última palestrante. Ela tem mestrado e doutorado em epidemiologia aqui pela Universidade Federal de Pelotas. Durante o doutorado, ela desenvolveu um indicador chamado SUPER, que mede empoderamento feminino baseado em dados de inquéritos de saúde. Ela trabalhou no Centro Internacional de Equidade em Saúde entre 2015 e 2020, e desde janeiro de 2021 ela atua no monitoramento de doenças crônicas no Ministério da Saúde da província de British Columbia, no Canadá. Fernanda, muito obrigado por ter aceito esse convite. A plateia é tua. Obrigada, Fernando. Eu queria primeiramente agradecer o convite para estar participando do congresso hoje. É um prazer enorme estar participando do congresso junto com pesquisadores super qualificados, especialmente com o professor Aloysio, que foi meu orientador de mestrado, doutorado, pós-doc, continua me orientando de vez em quando, ainda quando eu preciso. Então, é um prazer enorme estar aqui. Hoje eu vou falar, então, sobre o desenvolvimento do Super Global, um indicador de empoderamento feminino baseado em dados de inquérito, que foi um trabalho que começou durante o meu doutorado e continuou durante o meu período de pós-doc, e atualmente eu estou colaborando com a Janaína Kalu, que está trabalhando agora com um novo indicador que a gente está tentando desenvolver agora lá no Centro de Equidade, e é um trabalho que eu tenho muito... que eu tenho muito orgulho de ter participado. Então, só para dar um pouquinho de contexto, então, no ano de 2015, como já foi mencionado aqui anteriormente, a gente teve o lançamento das metas de desafio sustentável, e a meta número 5, especificamente, tinha o objetivo de diminuir as desigualdades de gênero e empoderamento de todas as mulheres e meninas. No entanto, em 2015, a gente não tinha um indicador de empoderamento que possibilitasse a mensuração de empoderamento feminino, especialmente para medir desigualdades entre subgrupos de países. A gente tinha alguns indicadores que possibilitavam medir empoderamento em diferentes países, a nível de país, ou indicadores que foram criados especificamente para um país específico ou para uma região muito específica, um subgrupo de mulheres.
Então, nosso objetivo com esse trabalho foi desenvolver inicialmente um indicador de empoderamento feminino que possibilitasse, então, avaliar o progresso dos países em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável, mas criar um indicador que possibilitasse a avaliação de desigualdades entre países e entre subgrupos de mulheres, para que a gente pudesse avaliar o progresso em relação à diminuição de desigualdades. Então, 2 grandes desafios que a gente teve desenvolvendo esse indicador foi desenvolver um indicador único para diversos países. A gente tinha uma variação cultural muito grande entre os países e a gente precisava encontrar indicadores que fossem comuns entre os diferentes países. E a gente tinha também uma limitação de informação relacionada a empoderamento. A gente trabalhou com dados de inquéritos, com dados dos inquéritos de demografia e saúde, as DHS, e o objetivo principal desses inquéritos não é medir empoderamento, então eles têm um módulo específico, mas a gente precisava de informações mais abrangentes. Então a gente teve essa limitação e a gente teve que contornar ela de alguma forma. Então, em 2017, a gente publicou esse paper no Lancet Global Health, que foi onde a gente propôs inicialmente o super para países da África. Inicialmente, a gente trabalhou com 34 países africanos, e eu vou falar um pouquinho mais para frente de quais são as variáveis que foram incluídas na pesquisa. Então, inicialmente, para decidir ou para definir se a gente poderia usar o super em outros países, a gente organizou um workshop com especialistas em desigualdades de gênero e empoderamento feminino. Esse workshop ele foi realizado na sede da PARO em 2018, e a gente teve uma discussão bem abrangente sobre o super, quais as variáveis que estavam incluídas no indicador, quais eram os domínios, se teriam outros domínios que a gente teria que incluir, outras variáveis que seriam importantes. Foi uma discussão bem interessante. A gente teve 3 dias de discussão com os especialistas, e baseado nas recomendações que a gente teve, a gente, então, fez algumas modificações no super original, e a gente publicou, então, propôs o super global. Então, o super global ele é baseado em dados de DHS, novamente, para 62 países de baixa e média renda. Assim como a publicação original, o super global é um indicador de nível individual, e ele possibilita a avaliação de 3 domínios de empoderamento. E o terceiro domínio, que a gente chama de domínio de tomada de decisão, que tem 3 variáveis com relação à participação da mulher em diferentes decisões no domicílio, com relação a poder buscar serviço de saúde para ela própria e com relação à compra de grandes compras no domicílio e a visita a familiares. Então, eu tenho aqui no cantinho da tela um QR Code, que eu queria ter falado antes sobre isso, mas eu esqueci de mencionar. Esse QR Code vai direcionar vocês para a publicação do Super Global. Se alguém tiver interesse de fazer o download do artigo, é só apontar a câmera do celular, né, para o QR Code, ele vai direcionar para o artigo, que pode ser baixado de forma gratuita. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de uso do Super. Depois que a gente fez essa publicação, o Super está sendo largamente utilizado em diversos relatórios e diversos artigos. Aqui, então, eu apresento uma comparação de países, e aqui são países da África, mas poderiam ser incluídos todos os países de baixa e média renda, ou poderia ser restrito para outras diferentes regiões. O Super, ele, então, é um score padronizado. Isso significa, então, que os scores são medidos em desvio padrão, e que o 0, então, seria a média de empoderamento dos países de baixa e média renda. Na publicação do Super Global, a gente também apresenta os desvio padrão e as médias para diferentes regiões do mundo. Então, se algum pesquisador quiser fazer uma padronização para para outras regiões, é possível fazer isso.
Então, aqui esse gráfico basicamente mostra os países no quadrante superior direito, no círculo azulzinho, são os países que têm um nível mais alto de empoderamento, nos domínios de independência social e de tomada de decisão, e os países que estão no quadrante inferior esquerdo, os países que estão abaixo da média para os países de baixa e média renda. Aqui um outro exemplo de uma análise ecológica. Então, o desfecho aqui é o CCI. O professor Luiz falou um pouquinho antes sobre esse indicador. É um indicador composto de utilização de cobertura de saúde materna e infantil. E aqui o super, então, ele foi usado como uma medida, uma média para cada um dos países. E aqui a gente mostra uma correlação positiva entre o super e o CCI, ou seja, países que têm um nível maior de empoderamento, em geral, têm uma cobertura mais alta do CCI. E aqui, esse gráfico é do mesmo trabalho, e ao invés de usar os países como unidades de análise, esse gráfico utiliza os quintis de riqueza como unidade de análise, e a ideia aqui era verificar se existiria uma modificação do efeito do empoderamento sobre o CCI de acordo com os quintis de riqueza. Então, aqui, as bolinhas azuis e as linhas azuis são os quintis mais pobres, e a gente vê que entre as mulheres mais pobres tem um efeito muito maior do empoderamento sobre o CCI do que entre as mulheres mais ricas, que são as bolinhas e as linhas amarelas. E isso é devido ao fato de que entre as mulheres mais pobres, elas têm muito mais barreiras para conseguir ter acesso a essa cobertura de essas intervenções materno-infantil. Então, o empoderamento, ter um maior nível de empoderamento, tem um efeito muito grande em termos de possibilitar acesso a essas intervenções. Aqui um outro exemplo, nesse caso, usando o super como categorias, e nesse caso, as categorias o super foi categorizado em termos de quintis de empoderamento. Então, a gente tem 5 grupos de igual tamanho, com 20% das mulheres em cada um dos grupos, indo das 20% menos empoderadas até as 20% mais empoderadas. Esses gráficos aqui, então, eles são para a Índia, dados de 2015. A primeira linha, a gente pode ver, então, que em termos de demanda familiar, demanda por planejamento familiar satisfeito com métodos modernos, existe um gradiente inverso. Então, a demanda por planejamento familiar satisfeito é mais alta entre as mulheres menos empoderadas do que entre as mais empoderadas na Índia. As bolinhas azuis são as menos empoderadas. E nas linhas abaixo, a gente estratificou essa análise de acordo com os tipos de contraceptivo. Então, a gente tem os métodos SARC, que são os métodos reversíveis de curta duração, os LAR, que são os reversíveis de longa duração, e os permanentes, que seria a esterilização masculina ou feminina. E a gente vê que esse padrão se deve muito pelo fato de que na Índia tem muita esterilização feminina, e o padrão de ter uma maior cobertura entre as menos empoderadas só é observado para a esterilização. Para os outros tipos de contracepção, existe uma maior cobertura para as mulheres mais empoderadas, que era o que a gente esperaria. Nesse outro gráfico, o super foi utilizado como categórico novamente, mas nesse caso como baixo, médio e alto nível de empoderamento, e os pontos de corte para esse tipo de categorização estão disponíveis junto com a publicação do Super Global. E esse gráfico, então, mostra a prevalência de violência doméstica, física ou sexual recente, de acordo com o nível de empoderamento. As bolinhas azuis são as mulheres com empoderamento mais baixo, e a gente vê um padrão bem claro. Essa análise tem 46 países de baixa e média renda,
e um padrão bem claro, mostrando que as mulheres menos empoderadas têm uma prevalência bem mais alta de violência doméstica. Algumas das limitações do super, então, o super ele é restrito para mulheres casadas ou que vivem com um parceiro. Isso se deve pelo fato de que a maioria das perguntas que a gente tinha na DHS são restritas para esse grupo. A DHS originalmente é um inquérito de saúde, começou como um inquérito de saúde reprodutiva, então, em geral, o inquérito é focado em mulheres de 15 a 49 anos de idade. Alguns inquéritos são restritos para mulheres casadas, a maioria não, mas algumas das questões são só perguntadas para mulheres casadas. Então, essa foi uma das restrições que a gente teve, e atualmente a Janaína Kalu, lá no Centro de Equidade, está trabalhando no sentido de tentar criar um indicador, ou avaliar a possibilidade de criar um indicador que inclua todas as mulheres, casadas ou não. E a outra limitação é que a generalização que a gente obtém quando a gente cria um indicador único para todos os países acaba fazendo com que as diferenças culturais entre os países possam ser negligenciadas. Então, o super ele nos dá uma medida, uma visão mais global dessas diferenças, mas ainda assim é necessário que tenham estudos mais focais em diferentes localidades para que a gente tenha mais informações que levem em conta essas diferenças culturais. As considerações finais, então, o super ele é ainda hoje o único indicador padronizado de nível individual disponível para análise global. Então, ele é uma ferramenta muito poderosa para análise de gênero, especialmente para países de baixa e média renda, que tem uma limitação muito grande em termos de dados disponíveis, especialmente de dados que sejam confiáveis e comparáveis entre os países. O super ele pode ser, então, usado como desfecho ou como um determinante de saúde, e ele possibilita análise de tendências temporais, comparação entre países e também avaliação de desigualdades entre subgrupos de mulheres, como eu mostrei aqui alguns exemplos anteriormente. E é isso, eu queria agradecer, então, ao Centro de Equidade, a Fundação Bill e Melinda Gates e a Wellcome, que financiaram esse projeto, e eu coloco aqui de novo o QR Code, se alguém tiver interesse de fazer o download do artigo. Obrigada. Muito obrigado, Fernanda, aí, pela tua apresentação. Realmente, eu fui um privilegiado de estar aqui hoje junto com vocês quatro, né, nessa mesa. Eu pediria que o Aloysio, a Mariuri e o Finn pudessem ligar as câmeras para a gente poder fazer a discussão, que já temos algumas perguntas aí da nossa audiência, tá? Eu vou tentar fazer as perguntas mais globais, digamos assim, primeiro, e dar um espaço para cada um de vocês, que tem uma pergunta bem, bem boa aqui, para falar bem a verdade, mas é uma pergunta mais geral. Quando eu tiver as perguntas mais específicas, eu direciono a vocês, tá? Então, eu vou ler aqui a pergunta do Lucas dos Santos, tá? A pergunta dele, na verdade, são várias, mas o que ele escreveu aqui? Entendendo a origem concreta das desigualdades sociais e de saúde, a partir dos processos e estruturas sociopolíticas, se quisermos avançar além da captura e diagnóstico das desigualdades e potencialidades sociais, o que fazer? O que nós precisamos incorporar à prática da epidemiologia visando uma intervenção modificadora sobre as desigualdades? Então, se alguém quiser se manifestar primeiro, senão eu vou direcionando aqui, e eu posso mudar para o inglês agora. Finn, would you like to be the first to comment on this question? Você quer ser o primeiro a comentar nessa pergunta? Essa é uma pergunta difícil para ser traduzida ao inglês. Então, o tradutor com certeza fez uma boa pergunta, fez um bom trabalho. Você entendeu a pergunta? Por favor, lembre de abrir o seu microfone, está desligado. Na epidemiologia, a nossa tendência é ter um foco muito grande nos efeitos causais das diferentes exposições na saúde, inclusive os determinantes sociais da saúde.
mas o nosso foco tem sido muito menor em ver as inequidades nessas exposições. E as variáveis políticas e comerciais das inequidades nas condições de trabalho são muito menos importantes na epidemiologia. E eu concordo com você com essa questão de que isso fez com que às vezes fosse menos relevante para a criação de políticas. Por muitos anos eu tenho sido envolvido na área de criação de políticas, na área da inequidades na saúde na Escandinávia, onde são países muito iguais, mas as inequidades da saúde não são menores do que as do Brasil. Por exemplo, as inequidades sociais na diabetes estão no mesmo tamanho em alcance dos países comparados com o Brasil. Então, isso é o que está por trás dessa distribuição das causas da doença, que são as perguntas chaves a compreendermos para formular as políticas. Muito obrigado, Finn, pelos seus comentários. Aloísio? Essa pergunta aí do Lucas? Sim, sem dúvida. Eu acho que é uma pergunta interessante e super importante. E eu acho que ela vem bem no sentido daquele comentário que eu fiz, de que a gente precisa conhecer essas desigualdades para poder fazer alguma coisa, né, no sentido da sua solução. O primeiro exemplo que me vem é o SUS. Nós temos um artigo publicado no International Journal of Equity in Health, faz uns 2 anos, em que nós, com alguns poucos indicadores disponíveis nos vários inquéritos, o Brasil, infelizmente, né, vinha muito bem com seus inquéritos nacionais de saúde, etc. e tal, e depois a coisa meio que parou. Mas nós temos informação sobre alguns indicadores e só um segundo, gente, desculpa. O Aloysio já está voltando. Alguém começou a serrar alguma coisa aqui perto, fechando um pouco a janela, melhor. Problemas do trabalho em casa. Mas, enfim, a redução da desigualdade com a concomitante, né, elevação dos níveis de cobertura foi impressionante para todos os indicadores que nós estudamos. O único indicador em que não houve uma redução clara da desigualdade foi no percentual de cesáreas, que não é um indicador que nós queremos cobertura universal, né? A gente quer cesárea para quem precisa e não para todo mundo. Mas os outros indicadores observamos isso. Outro exemplo muito interessante é a questão, né, eu mostrei o exemplo do atendimento qualificado ao parto, muito pior em indígenas, e aí é a hora que a gente precisa entender, né? Quer dizer, o resultado traz a pergunta, mas por que os indígenas estão tão piores? É porque eles moram longe? É porque eles não têm acesso aos serviços? Em alguns casos, e no caso do atendimento ao parto, a questão é cultural. Quer dizer, a tradição do indígena em relação ao parto é que o parto é um fenômeno familiar. Não é um fenômeno hospitalar em que a mulher vai lá sozinha numa sala de parto ter um filho. Então, quer dizer, não havendo uma adaptação do sistema de saúde para receber, acolher, né, e oferecer um parto seguro e de qualidade, mas que seja culturalmente aceitável para essa população, né, a gente não vai avançar, né, nessa questão. Então, eu acho que é um processo complexo, né, entre você descrever essas desigualdades, usar essa descrição para tentar interpretar e procurar as causas, né, o que está levando a isso, e essas causas são multifacetadas e tem N situações envolvidas aí, para poder agir e adaptar os seus programas de saúde para as necessidades da população, né? É muito frequente que a gente tenha programas de saúde que são adaptados para as necessidades do médico, né? E, para mim, o grande exemplo disso, eu volto na coisa da cesárea, né?
É muito mais fácil para o médico colocar na agenda o dia e a hora que aquele nenê vai nascer, do que a gente ter uma estrutura obstétrica capaz de atender aquele parto com qualidade, com todo o apoio, né, técnico e emocional que, né, aquela mãe, mulher, vai precisar naquele momento, sem que isso envolva, né, um agendamento para ela poder ter o seu parto com um profissional que ela conhece, que ela confia. Enfim, é uma questão complexa, mas que a gente tem que trabalhar e a gente precisa colocar esse foco de equidade em tudo que a gente faz do ponto de vista de intervenções de saúde. Obrigado, Luiz, pelos teus comentários. Eu já vou passar a palavra para ti, Maria Yuri, mas eu vou aproveitar e fazer a pergunta que é específica para ti, tá? Então aí tu vai ter duas perguntas para responder. A pergunta específica para ti é do Carlos Sanrueza, que também tem uma pergunta específica para a Fernanda. O Carlos Sanrueza fala do Índice Brasileiro de Privação, que ele questiona aqui a confiabilidade e a validade dele, porque a gente tem um dado de setor censitário de um censo que ocorreu há 12 anos atrás, e sob uma ótica aqui de um modelo teórico a partir dos anos 90. E aí ele pergunta se essas condições ou essas situações elas podem limitar o poder explicativo deste indicador. Eu ia fazer essa pergunta também, mas o Carlos já fez, então, Maria Yuri, fica à vontade para responder as duas, a primeira e essa bem específica, tá bem? Tá no mudo, Maria Yuri. Eu concordo com o professor Aloysio de que a desigualdade ela é multifacetada e que ela é multidimensional. Então, bastante complexa para nós podermos apreendê-la de uma única forma, né? É uma aproximação, né? E trabalhar com cada problema, com cada questão. Por exemplo, se nós formos trabalhar com acesso a serviços de saúde, nós temos uma série de questões que envolvem, não é, o racismo estrutural, que envolvem a segregação, que envolvem, não é, a questão mesmo das etnias, dos grupos mais vulneráveis, e que cada grupo desse tem uma situação, como trouxe o professor Luiz, em relação à sua construção cultural e organização social, né, que está na nossa sociedade, nos próprios povos, né, que se conformaram. Então, não há como avaliar a desigualdade sem avaliar o que nós queremos identificar nessa relação de desigualdade com a relação de problemas de saúde que estão postos na sociedade. Por exemplo, a cesárea, que foi trazida pelo professor Luiz. A cesárea, ela se mostra como maior, né? A gente acabou de publicar um artigo onde é claramente demonstrado que, utilizando-se a classificação de Robson, a cesárea foi claramente utilizada naquelas populações mais favorecidas, né? Mulheres brancas favorecidas, aonde não havia necessidade de ser utilizada a cesárea e o quanto isso está impactando na mortalidade neonatal, na mortalidade neonatal precoce, na mortalidade infantil. Então, é algo que não é uma desigualdade que a gente precisa avaliar e dizer, olha, o que está acontecendo é que tem um excesso de cesárea onde não é preciso e uma falta de cesárea onde é preciso. Quer dizer, você tem que fazer uma comparação e entender esse fenômeno para que você mostre as desigualdades, né? Em relação à construção do IBP, há sempre um questionamento sobre o dado que a gente utilizou, né? Que é o censo de 2010. Então, sempre quando a gente apresenta e quando a gente, inclusive, lançou o IBP, a grande questão foi: mas os dados são super desatualizados, vocês estão utilizando os dados de 2010, que, portanto, como eu comentei numa das limitações, né, os desafios que a gente tem, é que muita coisa mudou, né? Se a gente discutiu, por exemplo, com a Cogeplan, né, lá no Distrito Federal, e eles colocavam que em 2010, por exemplo, determinado setor censitário era quase que vazio, não tinha nada, e que 10 anos depois ele estava super com grandes condomínios residenciais, onde aquele setor censitário ele estava extremamente populoso, né, em relação àquele período de tempo.
e que, portanto, o que você está coletando em termos de dado lá do passado, ele pode estar um tanto defasado. Mas o que a gente considera é que o desafio é que a gente faça a construção dessa medida na menor área. Ela precisa ser utilizada para ser testada e ela precisa ser atualizada. Quer dizer, no momento que a gente construiu lá em 2010, a gente tinha a expectativa que o censo de 2020 acontecesse e que aí, portanto, nós poderíamos atualizar todo o IBP, como todos os países no mundo fizeram. Tem a medida de privação, por exemplo, na Escócia foi lá em 1980, depois atualizou para 90, para 2000, e vem atualizando a partir desses dados que são coletados, né, periodicamente. Então, a nossa expectativa é que, com o censo, a gente possa atualizar a medida, mas nós já teríamos, inclusive, uma possibilidade de comparação dessas desigualdades entre um ano, né, entre uma medida e outra. Então, seria extremamente valorosa para medir a desigualdade. Né? Eu já falei muito, Fernando, então não sei se... Não, Maria, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que discutir e ver os prós e contras, né? Eu imaginei que vocês já tivessem uma estratégia para tentar, se sair o censo lá em 2022, né, que é o que eles estão planejando, a gente conseguir atualizar isso. É uma pena que a gente tenha enfrentado esse governo, na verdade a gente pode falar que é um desgoverno que desacredita a ciência e que cancela toda e qualquer pesquisa válida e acredita mais em enquete de Twitter e rede social, né? É uma pena que a gente enfrenta esse tipo de coisa hoje no Brasil. A gente estava indo super bem em termos de ciência, vamos ter um declínio que a gente vai demorar alguns anos para recuperar. Obrigado, Maria Yuri. Eu vou passar então a palavra para a Fernanda para comentar sobre essa primeira pergunta do Lucas, e tem a segunda pergunta, que é também do Carlos Sanguesa, tá, Fernanda? Que ele pede aqui para tu explicar um pouco mais as razões dessa relação entre o índice de empoderamento e as demandas contraceptivas insatisfeitas, a esterilização em países da Ásia e África subsaariana. Fernanda, te passo a palavra, tá? Obrigado, Fernando. Uma ótima pergunta. Inicialmente, a gente tinha feito essas análises para um relatório da Organização Mundial da Saúde, e a gente tinha feito uma análise para toda a Ásia. E a gente viu esse padrão de uma cobertura mais alta de demanda por planejamento familiar satisfeito com métodos modernos para as mulheres menos empoderadas, e a gente ficou bem surpreso com aquilo, né, tentando descobrir qual era o motivo daquilo. Então, fazendo mais análise, a gente acabou chegando à conclusão de que os resultados estavam sendo... a gente estava chegando naquele resultado porque o inquérito da Índia era super grande, tem uma população super grande, e no caso da Índia, esses resultados que a gente encontrou têm muito a ver com o fato de que as políticas de saúde, de saúde sexual e reprodutiva, têm sido muito focadas em esterilização feminina. Então, eles têm incentivo monetário para a esterilização, ainda tem, hoje em dia, programas que têm incentivo monetário para fazer esterilização, tanto para os médicos, para os profissionais de saúde, como para as mulheres que são esterilizadas. Então, e além disso, conversando com outros pesquisadores que trabalharam com a gente nesse trabalho, que tinham diversos contatos na Índia, uma coisa que eles nos trouxeram também é que era culturalmente aceito também na Índia fazer esterilização. Então, tem um padrão de que é mais alto nas mulheres menos empoderadas, entre as mais pobres, entre as menos educadas, muito pela função, eu acredito, do incentivo monetário. E eu não sei se a Luísa tem alguma coisa que tu queria adicionar aqui. Eu queria falar um pouquinho também depois sobre a coisa da cesárea e tal. Não sei se eu falo agora, eu continuo.
Acho que tu pode falar, Fernanda, a gente tem um tempinho. Tá. Não, sobre o que estava sendo discutido aqui antes da coisa de ter um ambiente no sistema de saúde que seja culturalmente safe, que as pessoas se sintam bem recebidas, respeitadas e que elas possam escolher o que vai acontecer e entender o que está sendo proposto. Aqui, qualquer procedimento que vai ser feito, a gente tem que dar consentimento antes. E o que eu escuto muito das minhas amigas que tiveram um bebê no Brasil é que o plano de parto muitas vezes não é respeitado, o que é um problema muito grande que eu acho que deixa todo mundo com muito medo com relação a ir para um parto normal, sem saber se o teu parto vai ser respeitado, se tu não vai ter uma episiotomia sem ter o teu consentimento, enfim, não vão te fazer uma manobra de Christeller sem te falar. São diversas coisas que a gente não tem controle na hora do parto e que acabam acontecendo, que eu acho que isso deixa todo mundo muito as mulheres com medo de partir para um parto natural. E também eu acho o fato de não ter em muitos hospitais a possibilidade de ter analgesia de parto, no caso de um parto normal, é outro problema que é muito grande. Sinceramente, eu não entendo por que não ter analgesia de parto, sendo que se tiver uma cesárea, eles vão achar um anestesista para dar a analgesia. Então, eu não sei, eu acho que tem várias coisas que a gente precisa melhorar nesse sentido de dar um serviço melhor e mais respeitoso com relação à assistência de parto. Tens toda a razão, Fernanda. A violência obstétrica no Brasil é um problema muito sério ainda, inclusive com coisas que nós não temos, ou que a mulher, na verdade, que ela que está tendo o bebê, ela não tem nem conhecimento do que vão fazer com ela durante aquele momento, né? Nós temos 2 minutos ainda e eu tenho uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho. O Finn já respondeu a pergunta que eu tinha para ele, então eu vou fazer a pergunta que eu tinha para o Aloysio. Na verdade, não é bem uma pergunta, Aloysio. Eu queria que tu comentasse um pouco dos desafios de estratificadores não tradicionais. Quais são os desafios na mensuração da epidemiologia para estratificadores não tradicionais, como renda, escolaridade, essas coisas, que tu trouxe alguns deles. E eu acho que a gente tem 2 minutinhos, Aloysio. Tá bem, vou tentar fazer um recado rápido aqui. Eu acho assim, tem uma série de aspectos, de dimensões, né, que nos interessam do ponto de vista de desigualdade e que têm sido muito pouco ou muito mal explorados. A própria questão da etnia, que eu acho que hoje é uma questão central, importante, né, que a gente está vendo cada vez mais a relevância, né, dessa questão como um aspecto de gerador de desigualdades muito grande. Eu acho assim, a gente vê no Brasil, por exemplo, se pergunta a cor da pele, que é uma coisa tradicional, razoável, poderia se questionar isso, poderia ter outras abordagens. Em outros países que a gente trabalha com inquéritos, cada um pergunta de um jeito, frequentemente se pergunta sobre a língua materna e tal. Então, assim, é uma coisa extremamente difícil de você lidar na hora de fazer algum tipo de análise mais aprofundada, mais detalhada. Em alguns países você tem, dizer, uma divisão muito pequena, em pouquíssimos 2, 3 grupos. Em outros países você tem 150 grupos. Então, eu acho assim, precisa mais atenção e mais cuidado com esses indicadores. A questão da migração é outro aspecto que hoje se reveste de uma importância enorme, tanto do ponto de vista da migração, vamos dizer, voluntária para trabalho, né, para a melhora das suas condições de vida, como essa migração forçada, muito ligada à violência, guerras e tal, e a gente tem pouquíssima informação. Então, eu acho que a gente precisa, né, sensibilizar tanto, né, o consumidor de dados, a própria comunidade acadêmica, como quem
acaba levantando e produzindo esses dados, né? Essas grandes famílias de inquéritos. No caso do Brasil, especificamente, o IBGE, que acaba coordenando essas pesquisas. Então, a gente precisa estar, quer dizer, mais sensível a essas questões, no sentido de coletar mais dados e coletar melhor esses dados, de maneira que a gente possa, quer dizer, trazer essa dimensão, essas novas dimensões da desigualdade para o foco, né, para que a gente possa estudar e ver isso com mais clareza. Obrigado, Aloysio. Eu vou mudar para o inglês agora, só para finalizar a mesa em respeito ao fim. Thanks for everyone for watching. Muito obrigado a todos por assistir, por estar conosco hoje durante essa hora e meia. Muito obrigado, Fernanda, Fim, Aloysio, Maria, por aceitar o nosso convite. Eu espero que todo o público tenha curtido a nossa conversa. Muito obrigado e tenham todos um excelente final de semana. Obrigado, tchau, tchau.